O que é a palavra avaliação? Muitas vezes você pode ouvir essa palavra avaliação e ela até ser um pouco banalizada na nossa área, a nossa querida área da educação física. Então, o que eu quero trazer para você? O que significa fazer uma avaliação? Não leve mais apenas para esse lado que a gente vê nas academias muito rotineiramente acontecer, que é fazer avaliação, mas não tem nada que te respalda em relação a essa avaliação. Para nós, a palavra avaliação remete a diagnóstico. Então, o que é fazer um diagnóstico? Diagnóstico é fazer uma análise, uma interpretação, o julgamento de alguma variável fisiológica. Então, pode ser que você já realize alguma avaliação na sua academia, no seu serviço de personal, seja o que for. Pode ser que você já realize essa avaliação, só que você ainda pode não fazer algo que é fundamental perante a avaliação, que é fazer o quê? O diagnóstico. Então, eu já até convido você a poder até muitas vezes mudar a palavra avaliação física para diagnóstico, diagnóstico clínico funcional. E quando eu falo diagnóstico clínico funcional, o que quer dizer isso? Diagnóstico clínico funcional. Quer dizer que nós precisamos conhecer, analisar as variáveis clínicas, ou seja, ligadas ao funcionamento interno do organismo, e funcionais, capacidade de trabalho. Então nós precisamos, para uma criteriosa avaliação, nós precisamos conhecer importantes variáveis fisiológicas, que está ligado com a pressão arterial, com a frequência cardíaca, com a glicemia, para identificarmos se nosso aluno é diabético ou não, se ele está descompensado ou não, com a composição corporal, com a aptidão cardiorrespiratória, que agora aqui se traduz numa variável fisiológica, que é o consumo máximo de oxigênio, e a aptidão neuromuscular, que é a força muscular. Então eu volto a repetir, não adianta você aplicar um teste, é preciso você fazer o quê? Um diagnóstico, uma análise, uma interpretação. E o nosso curso, nesse curso agora, nós vamos discutir a parte da aptidão cardiorrespiratória, tá bom? Então, vamos lá, vamos nessa. Antes de mais nada, é preciso a gente entender algo. Se eu quero fazer uma avaliação diagnóstica, volto a repetir, palavra avaliação é igual diagnóstico. O que é mesmo diagnóstico? Diagnóstico é você emitir uma interpretação, um julgamento, uma análise. Então, peraí, analisar o quê? Analisar algo. Julgar o quê? Julgar algo. Então, para eu poder fazer uma avaliação diagnóstica, eu preciso ter algumas informações. Vou dar um exemplo aqui que pode ficar claro para você. Imagine que agora eu estou dando aula aqui, caio e eu tenho uma suspeita que eu fraturei meu úmero. Então eu chego ao médico e no médico, o médico começa a fazer agora algumas perguntas para mim. O que são essas perguntas? É uma anamnese. O que é uma anamnese? Anamnese é um teste. E o que é um teste? Teste é algo que te dá informações e medidas. Então o primeiro passo de uma avaliação diagnóstica criteriosa é você fazer um teste. Que teste que você vai fazer? Depende do que você quer diagnosticar. Se eu quero diagnosticar a aptidão cardiorrespiratória, eu vou ter que usar um tipo de teste. Para quê? Porque um teste me dá informações. Se eu quero diagnosticar o nível de gordura corporal e o risco que essa gordura corporal tem para promover doenças cardiovasculares e metabólicas, eu vou ter que usar outro teste. Se eu quero fazer o diagnóstico da minha força muscular, eu preciso dar outro teste. Mas voltando ao exemplo, quando eu cheguei lá no médico, o médico começou a fazer um teste comigo. Que teste que é esse? Uma anamnese. Uma anamnese é um teste, é um instrumento de medida, ou seja, que te fornece informações. E ele começou a perguntar, Rafael, como que você caiu? Tá doendo? Não tá doendo? Você ouviu algum barulho? Não ouviu? O que ele está fazendo? Ele está obtendo informações para depois fazer o diagnóstico. Então repare isso, você só consegue fazer o diagnóstico depois de você analisar as informações que você obteve de um teste.
E ele fazendo esse teste, ele não ficou ainda satisfeito e ele me pediu um outro teste, que foi fazer um raio-x. E eu cheguei lá no raio-x, obtive esse raio-x e eu perguntei para o cara que faz o raio-x: e aí, qual o resultado? Ele olha para o raio-x e fala: não sei te falar qual o resultado. Olha o que acabou de acontecer. E pode ser que esse cara que fez o raio-x, faz 20 anos que ele faz raio-x. Mas mesmo assim, ele não sabe fazer o diagnóstico. Por quê? Porque só faz diagnóstico quem tem conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico é que consegue fazer o diagnóstico. A pessoa que fez o raio-x, ela sabe todo o protocolo do teste. Passo 1, passo 2, passo 3, ela seguiu à risca o passo. Mas isso é fácil. Não é desmerecendo quem faz, mas é só seguir um protocolo, é só você aprender, memorizar, decorar o passo a passo do teste. Mas o mais importante agora é fazer o diagnóstico. Repare que agora eu fiz o teste lá, o raio-x, obtive a informação e ele não me deu o diagnóstico. E eu venho, quando você deve ter feito isso, você vai até o médico, você vai olhando para o raio-x. Só que você olha para aquilo lá e não consegue entender nada. Mas quando cai na mão de uma pessoa que entende, que tem um conhecimento técnico, ele olha e fala: fraturou. Quando ele fala fraturou, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o diagnóstico. Então a questão aqui para nós é: se eu quero avaliar, diagnosticar, ou seja, se eu quero emitir um julgamento de como está a aptidão cardiorrespiratória do meu aluno, eu preciso fazer um teste. Quais são esses testes? Daqui a pouco a gente vai começar a discutir. Porque então não se esqueça que esse teste vai fornecer informações para você, que a partir do conhecimento técnico que esse curso visa a te dar, você vai poder fazer o quê? O diagnóstico, ou seja, julgar como está essa variável fisiológica. Julgar se essa pessoa tem risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Se esse seu aluno tem condições de correr aquela prova de 5, de 10, de 15, de 20 quilômetros, meia maratona, maratona, você vai ter condições de fazer isso. Você vai ter condições de identificar se ele tem agora possibilidade maior ou menor de emagrecimento, até porque a aptidão cardiorrespiratória vai estar associado também ao emagrecimento, também ao tratamento da hipertensão arterial. Por isso que vai ser de suma importância você fazer esse diagnóstico. E por que também é importante fazer o diagnóstico? Porque a partir do diagnóstico, nós teremos o prognóstico. Levando para aquele exemplo, o médico fez o diagnóstico: Rafael, você fraturou o úmero. O diagnóstico é esse, fratura. Qual é o prognóstico? Consolidação óssea. Tratamento, ou seja, é o que ele quer para mim. Consolidação óssea. E o que vai ser o tratamento? Vai ser eu sair do diagnóstico atual e atingir o prognóstico esperado. Esse vai ser o tratamento. Mas que para nós, na nossa área, vai ser o treinamento. Então repare o seguinte: se você não faz uma avaliação diagnóstica, você não vai ter como fazer um prognóstico. Você não vai ter como saber se seu aluno está com níveis adequados de aptidão cardiorrespiratória. Por isso que é importante você entender esse aspecto muito importante. Então eu reforço aqui mais uma vez. A nossa discussão agora passa a ser o quê? Primeiro ponto, primeiro aspecto essencial dentro de uma academia, uma clínica de personal, de um clube de futebol que você possa trabalhar, seja onde for que você atue. É imprescindível você fazer uma avaliação diagnóstica. E por quê? Porque se você quiser prescrever um treino, o que é prescrever um treino? O treino nada mais é do que levar a pessoa de um diagnóstico atual a um prognóstico que você tem para com ela. E esse prognóstico vai ser de forma individualizada. Por quê? Porque eu posso ter um aluno que é um atleta e a aptidão cardiorrespiratória dele possa ser julgada como ruim. Mas esse mesmo nível de aptidão cardiorrespiratória de uma pessoa que é sedentária, que agora está treinando, que visa saúde, tratamento do diabetes, hipertensão, esse mesmo nível já pode ser classificado como um excelente. Então, isso tudo é de forma individualizada. Se eu não tenho o diagnóstico, eu não vou ter o prognóstico. E se eu não tenho o diagnóstico, eu não tenho o treino.
O treino, o que é o treinamento? São as adaptações fisiológicas que eu devo promover para levar o indivíduo até um prognóstico que eu desejo para com ele. E desejo a partir do quê? A partir do que eu encontro, do que eu analiso do quadro clínico e funcional dele. Então, para a gente continuar agora aqui, eu preciso que você entenda muito bem isso. A palavra, então, avaliação é igual diagnóstico. Tá bom? A avaliação é a mesma coisa que fazer um diagnóstico, mas eu convido a você a mudar esse termo da sua academia, da sua clínica, do seu personal. Por quê? Porque a palavra avaliação física caiu muitas vezes na banalização. Você sabe disso. O aluno, quando ele chega na academia, ele ouve a palavra avaliação física, ele já acha que é comer dinheiro dele, ele já acha que não é necessário fazer. E por que ele identifica isso? Porque muitas vezes ele passou por várias academias que foi mostrado para ele que aquela avaliação que ele fez para nada serviu, então ele está com toda a razão, mas eu convido você a mudar o termo para que ele já possa criar curiosidade. O que é isso? O que você está querendo propor para mim? Então, a palavra avaliação pode ser mudado pela palavra diagnóstico, diagnóstico clínico funcional, ou você pode até juntar, eu vou fazer em você uma avaliação diagnóstica clínica e funcional. E o que é fazer uma avaliação diagnóstica clínica e funcional? É fazer uma análise, uma interpretação, um julgamento dos parâmetros clínicos, ou seja, funcionamento interno e funcionais, capacidade de trabalho.